Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 32. Aos Romanos 11 e 32. Aliás, para não perdermos as poéticas palavras do apóstolo Paulo, que se seguem ao versículo 32, muito embora seja ele o do meu interesse, vamos ler os versículos seguintes até o 36. Aos Romanos 11, do 32 em diante. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, esta mensagem de hoje é a última de uma série que pretendi trazer aos irmãos acerca do calvinismo, uma das linhas que percorre o pensamento evangélico, que teve nos séculos XIX e início do século XX um certo desaparecimento do cenário público, com a grande força do metodismo e do movimento batista, que não prestigiava com tanta ênfase essa doutrina, mas dela se afastava. Além disso, apareceu o movimento pentecostal, que também não compartilhava da visão calvinista. Mas atualmente nós vemos uma grande movimentação a favor do calvinismo, um ímpeto em direção a essa crença, a essa doutrina, que foi muito forte no século XVI, no século XVII também, entre os grupos presbiterianos, reformados, puritanos e huguenotes. Nós cremos que estão entre os calvinistas muitos irmãos em Cristo, sinceros, alguns dos quais deixaram sua marca na história como avivalistas e reformadores. E não desejamos aqui desprezar aqueles irmãos que, muito embora enganados no que tange aos pontos desse ensino, fizeram muito pela obra de Deus, e nós lhes devotamos a nossa gratidão histórica. Mas isso não nos fará jamais aceitar este ensino por conta disso, porque ele não passa pelo crivo rigoroso de exame das Sagradas Escrituras. Façamos um apanhado geral daquilo que até agora nós destacamos. Obviamente eu não vou rever cada detalhe das minhas pregações, mas as temáticas que foram comentadas. Em primeiro lugar, nós falamos sobre soberania e presciência. Foi o tema, inclusive, da mensagem. Nós mostramos que Deus, que é soberano, organiza o seu plano baseado em sua presciência, em seu conhecimento dos fatos que nos são futuros, mas que a ele são presentes. Porque estando ele fora do tempo, ele vê a tudo concomitantemente, de maneira que passado, presente e futuro lhe são um eterno agora. Deus
em sua presciência dos atos humanos, que são atos livres e responsáveis. São atos que não podem ser atribuídos senão ao homem que o praticou. Presciente desses atos, Deus soberanamente organiza o seu plano. Obviamente há algumas coisas que Deus determina sem levar em conta o que o homem pensa ou acha. Por exemplo, ao escolher nos salvar por meio de Jesus, Ele não nos consultou. Ele não nos dá a liberdade de escolher outro meio de salvação que não aquele que Ele designou. E quanto a isso, Ele é soberano e sua decisão é alheia a qualquer vontade humana. Mas Ele não impõe o meio que escolheu para nos salvar a todos ou a alguns, ou a certos homens dentre o todo dos homens. Deus não viola a vontade, mas Deus supre a fraqueza da vontade, para que o homem possa levantar-se de seu estado caído. Então, nós cremos que a presciência de Deus, ela está numa relação dialética com o seu plano soberano. Os calvinistas creem que a presciência é simplesmente a ciência que Deus tem daquilo que Ele decretou. Para o calvinista, Deus preordenou cada detalhe e acontecimento, cada ação humana. E a presciência é simplesmente um fenômeno ligado à sua soberania. Ele sabe o que acontecerá porque Ele determinou tudo o que vai acontecer, desconsiderando completamente a liberdade humana, porque Ele faz o homem agir como age, ou Ele determinou ao homem agir como age. Nós não cremos que a presciência é o que os filósofos chamam de um epifenômeno, um fenômeno reflexo da soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano e é presciente. Sua soberania diz respeito ao fato de que Ele governa como bem entende. E sua presciência diz respeito à ciência que Ele tem do que nós haveremos de fazer. Deus nos quis livre quando assim nos criou. Portanto, Ele respeitar a nossa liberdade não o faz abdicar de sua soberania, mas sustentá-la, porque em sua soberania Ele nos quis livres, diferentemente dos animais. A soberania de Deus, portanto, não antagoniza com a liberdade humana, porque a liberdade humana é dádiva da soberania divina. Mas Deus é presciente de nossas ações e as leva em conta em seu plano sábio, eterno e soberano. Esse foi um dos temas que falamos. Mas nós também falamos que o homem caído, ele é incapaz de sair desse estado sem assistência divina. Este é um ponto comum entre nós e os calvinistas. Em razão de o pecado ter entrado no mundo através do ato livre do patriarca da humanidade, Adão, ele corrompeu a natureza humana e este pecado corroeu a força da liberdade humana para o bem, de maneira que o homem, ele planeja fazer o bem, mas ele se desvia no percurso, é sempre subjugado pelo mal, pelo vício. Sua liberdade é impotente para erguer-se, para levá-lo ao arrependimento e à conversão. Nós cremos nisso. O homem é um ser caído e depravado, mas diferenciamos o nosso pensamento do calvinismo, conforme o dissemos em ocasião passada, pelo fato de que o calvinismo defende a graça irresistível e nós defendemos a graça preveniente. A diferença é que para os calvinistas essa graça irresistível, assim denominada por eles, é apenas dispensada a alguns, aos eleitos, aos escolhidos, aqueles a quem Deus, sem levar em conta qualquer critério no homem, escolheu. A esses Deus dispensa essa graça que os fará de modo inevitável converter-se, porque esta graça não pode ser resistida, ela monopoliza a vontade humana,
ela dobra a vontade humana para Deus. E aos demais não eleitos, ensina o calvinismo, a esses Deus não dispensa essa graça, mas os deixa na fraqueza do pecado, descambarem na destruição eterna e no juízo. A graça preveniente é o ensino segundo o qual Deus dispensa a graça para que o homem se levante. Sem essa graça ninguém há de levantar-se. Porém, essa graça supre o que falta à liberdade humana para que ela possa manifestar-se na direção de Deus. Essa graça não é irresistível, mas ela vem ao homem por meio da cruz. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Por meio da morte vicária e universal de Cristo, essa graça se disponibiliza a todos os que ouvem a palavra. Ela acompanha a palavra e atinge o ouvinte, suprindo a liberdade enfraquecida pelo pecado, para que ela possa responder ao evangelho. Mas a graça preveniente não é irresistível, é resistível, e não é dispensada a alguns, mas a todos. Nós cremos que a expressão eleição é bíblica, mas ela se refere ao fato de que Deus, sabendo quais seriam os que haveriam de responder à sua graça, já os elegeu desde a eternidade. A eleição é baseada na presciência, conforme o diz Pedro. Nós cremos na predestinação, mas a predestinação não é para excluir alguns da possibilidade de salvação, é para manter os salvos nela. A predestinação de Deus é uma bênção, porque ela não é para dizer você não pode ser salvo, é para dizer você que foi salvo não pode perder-se. Deus predestinou um plano para aqueles que se converteram, um plano pelo qual eles não podem perder-se. A predestinação, ela, portanto, ela estabelece uma sequência de eventos na vida do que já se converteu, de maneira que ele não possa perder-se. Nós cremos na predestinação, cremos na eleição, mas dentro do que a Bíblia fala sobre esses termos, não dentro do que o calvinismo diz. Mas o nosso tema de hoje é a expiação, é o alcance da expiação. Pastor, o que é a expiação? É a morte vicária de Jesus Cristo e os seus efeitos. Vicária, isto é, substitutiva, em nosso lugar, lá na cruz. Jesus levou os nossos pecados, aplacou a ira de Deus, que era contra os homens. Ele abriu a porta do perdão divino, da salvação, através de sua morte na cruz, para todos quantos se arrependem e creem. Isso diz respeito à expiação. O alcance da expiação diz respeito a por quem Jesus morreu. Nós dizemos que Jesus morreu por todos os homens. Isso é denominado expiação geral. E os calvinistas dizem que Jesus morreu apenas por um grupo anteriormente marcado e eleito. Não morreu por todos os homens. A isso eles denominam expiação limitada. Antes de prosseguir, eu quero dizer algumas importantes verdades históricas. Se para ser calvinista é preciso crer na expiação limitada, isto é, que Jesus morreu apenas por alguns e não por todos, e há calvinistas que insistem que se alguém não disser isso não é calvinista de maneira alguma, então nem o próprio Calvino foi calvinista. Porque nas Institutas Calvino ensina claramente que Jesus Cristo morreu por todos os homens. Um teólogo popular nos Estados Unidos, Strong, nos seus escritos, ele faz inúmeras citações de Calvino, onde ele defende a expiação universal. Lutero, que também é apontado como um precursor do calvinismo, ensinou que Jesus morreu por todos os homens. Quental, que foi o sucessor de Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster, ele escreveu que a doutrina da expiação limitada é posterior a Calvino, a Lutero, a primeira geração dos reformadores. Ela aparece entre os puritanos,
entre os reformados holandeses, mas ela não tem origem nos primeiros reformadores. Portanto, irmãos, essa doutrina não é intrínseca à reforma, nem sequer está ligada a Calvino, essa de que Jesus morreu apenas por alguns. Mas Calvino era contraditório, isso nós não podemos negar. Obviamente os calvinistas de hoje são mais lógicos. Se eles creem que somente os eleitos é que serão atraídos irresistivelmente à conversão e de maneira inevitável irão habitar no céu, parece muito mais lógico dizer que Jesus só morreu por eles. Porque se os outros não serão de fato convertidos, Deus lhes negará a graça de saírem da condenação, não haveria razão para Jesus ter morrido também por eles. Calvino era contraditório, mas Calvino não quis dobrar o que parecia tão claro na Bíblia, que Jesus havia morrido por todos. Na verdade é o que eu disse aqui em culto passado. O grande problema do calvinismo é que ele quer ser lógico, ele quer ser matemático. Essa doutrina de que Jesus morreu apenas por alguns, embora haja quem encontre algum versículo e ali para subsidiar esse ensino, essa doutrina não é ensinada na Bíblia. A da expiação universal é que o é claramente, constantemente. Mas os calvinistas, eles priorizam a lógica. Então eles pensam, se todos estão depravados e somente alguns se convertem, é porque aos outros Deus negou graça e só a esses deu graça. Se convertem é porque a graça é irresistível. Se Deus somente quis a estes salvar, enviou Jesus para morrer somente por eles. É uma coisa lógica. Teodoro de Bessa, sucessor de Calvino, em Genebra, defendeu esse ensino porque ele alimentou-se da lógica de Aristóteles, do rigor lógico. De fato, é muito mais lógico isto para o calvinismo do que o ensino do próprio Calvino. Spurgeon, um batista que era calvinista e que é apontado como um grande calvinista, nos últimos dias de sua vida ele foi revendo e muitas coisas do calvinismo ele foi deixando. E ele fez um sermão sobre 1 Timóteo capítulo 2, onde diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E ele disse: eu não posso negar isso, que Jesus morreu por todos e que Deus quer que todos se salvem. Está na Bíblia. E Spurgeon disse: se Deus quer que todos se salvem, se Jesus morreu por todos, por que Deus só elegeu alguns? Ele mesmo pensava dentro da sua posição calvinista. E Spurgeon dizia: eu não sei explicar. Ele dizia: eu sustento as duas coisas contraditoriamente. Espero que Deus lá no céu me ajude a encontrar uma síntese. Mas eu afirmo ao mesmo tempo que Deus quer que todos se salvem, Jesus morreu por todos e que Deus elegeu apenas alguns. Veja onde o calvinismo vai dar, em que contradição ele vai dar. O Dr. Matthew Lloyd Jones também disse a mesma coisa, um dos maiores pregadores calvinistas do século XX. Ele dizia: Jesus morreu por todos, Deus quer a salvação de todos. Mas como calvinista ele dizia: Jesus elegeu apenas alguns e morreu e atrai irresistivelmente apenas alguns. Ele diz: eu não sei explicar essa contradição. E espero no céu entender. Nós que não somos calvinistas não precisamos esperar chegar no céu para entender. A Escritura nos é bastante agora. Spurgeon disse que havia ouvido um irmão pregar, um calvinista, sobre a carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, onde diz lá que Deus quer que todos se salvem. Ele disse: este pregador que eu ouvi pregar sobre isso, muito calvinista, ele fez tanto malabarismo na Bíblia, que ele terminou dizendo que a passagem que diz que Deus quer que todos se salvem, significa que Deus não quer que todos se salvem. E aí, nesse mesmo sermão, Spurgeon disse: se o Espírito Santo quisesse dizer que Deus quer salvar só alguns, ele saberia dizer, sem precisar de interpretações mirabolantes. Se Deus quisesse falar outra coisa, ele falaria. Ele não iria falar uma coisa para dizer outra.
Deus não é alguém que precise ser ensinado no falar. Ele fala de modo claro. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo. Não fala de um grupo dentro do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 4, a samaritana se encontra com Jesus, a mulher samaritana, e os homens que por meio de sua pregação vão ter com Jesus, voltam a ela e dizem, nós agora constatamos de fato que Ele é o Salvador do mundo. Em Tito 2:11, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, ofertando, possibilitando salvação a todos os homens. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 14 e 15, diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu estou lendo apenas alguns versículos, irmãos, a Bíblia tem inúmeras passagens, onde fala que Jesus deu a sua vida por todos, que Jesus é o Salvador do mundo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, o texto ao qual me referi quando comentei sobre Spurgeon. 1 Timóteo 2, versículo 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O versículo 6 diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Um dos ensinos da reforma, irmãos, era o da perspicuidade da Bíblia. O que quer dizer, pastor, essa palavra tão pouco usada? Quer dizer clareza. A doutrina da perspicuidade da Bíblia é a doutrina da clareza da Bíblia. A Bíblia é clara, ensinavam os reformadores, principalmente quando o assunto é salvação. Deus não quer criar obstáculos à salvação do homem. Deus não quer pôr a mensagem do Evangelho sob um véu. Aliás, Evangelho quer dizer boas notícias, não quer dizer um sistema filosófico complicado, mas algo que você possa abrir a boca e anunciar e as pessoas já entenderem. Como aquele que vendendo jornal anuncia as manchetes, ele espera ser entendido imediatamente no que diz, para atrair os compradores do jornal. Evangelho não quer dizer um sistema filosófico meticuloso, mas boas notícias, algo a ser gritado na rua, proclamado nas ruas. No que respeita à salvação, a Bíblia, irmãos, é clara, insistente, repetitiva, para que não haja desculpa diante de Deus. O catolicismo afastava a Bíblia do homem comum, dizendo ela é de difícil compreensão, somente os eruditos podem entendê-la. Mantinha a Bíblia em língua latina para ficar de difícil acesso. Mas os protestantes puseram a Bíblia na linguagem do homem comum. William Tyndale disse, se Deus me permitir viver, eu irei constatar que um camponês sabe mais a Bíblia do que um cardeal. Porque, meus irmãos, a Bíblia é clara. E a Bíblia fala todos. Jesus morreu por todos. Nós não temos que dobrar, confundir, complicar, inventar estratégias hermenêuticas para fazer todos virar alguns. Nós cremos na linguagem simples da Bíblia. Nós não cremos, irmãos, num Deus que quis complicar, mas que quis facilitar. Nós não cremos num Deus que quis se esconder, mas se revelar.
Nós cremos que Deus, quando se manifestou em carne, não veio numa figura socrática, mas na figura de um carpinteiro, um homem de dores. Enquanto que Buda usava uma linguagem esotérica que só os iniciados compreendiam, Jesus falava de pastores e ovelhas, de semente, e falava de plantação. Ele falava daquilo que o homem comum podia compreender. Aleluia. Mas pastor, ele falava depois o sentido das parábolas à parte aos discípulos, dizendo que os outros não tinham entendimento. Sim, porque estavam com os sentidos espirituais embotados, porque o orgulho e a indisposição de ouvir lhes fechava os olhos. Não porque aquilo que ele dizia fosse de fato alguma coisa obscura, era obscura para o estado espiritual do homem. Vamos aqui, irmãos, analisar o que a Bíblia Sagrada diz acerca disso e o que os calvinistas dizem acerca disso. Os calvinistas devem ter alguma resposta para isso. Eles não irão simplesmente ouvir-nos citar tantas passagens que falam que Jesus morreu por todos e se calarem. Geralmente, entre eles nós encontramos eruditos, homens de grande formação intelectual, pessoas sofisticadas, e eles vão dar alguma resposta. Que resposta eles dão? Eles dizem que na Bíblia a palavra todos significa não cada homem em particular, mas homens de todos os tipos. Eles querem dizer o seguinte: quando a Bíblia afirma que Jesus morreu por todos, brasileiro, argentino, branco, negro, grego, judeu, escravo, livre, porque os eleitos não estão apenas num povo, eles estão entre todos os povos. Então eles interpretam que a palavra todos não quer dizer cada pessoa em particular, mas quer dizer homens de todos os tipos, de todas as nações, de todos os grupos étnicos, de todas as raças. Jesus morreu por todos dessa maneira, por todas as espécies humanas, por todos os grupos étnicos humanos, mas não por cada pessoa em particular. Em primeiro lugar, antes de prosseguir, eu quero dizer que esta forma de ver é muito fria, irmãos. Porque parece então que a Bíblia está sustentando que o amor de Deus é por espécies humanas, por grupos humanos e não pelo homem concreto em particular. Deus então ama raças, ama conceitos, classificações e não pessoas concretas. É algo que traz um esfriamento ao calor do amor pessoal, individualizado, personalizado de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver se essa interpretação da Bíblia dada pelos calvinistas é possível de se sustentar no texto sagrado. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 2. Diz assim acerca de Jesus: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? Paulo está falando dele e está falando daqueles irmãos a quem a carta é destinada. Os nossos pecados quer dizer dos crentes. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, de nós crentes. Mas ele continua: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Não somente ele é a propiciação, ele é a expiação a favor do pecado dos crentes, mas também pelos de todo o mundo. Aqui fica claro que o mundo todo não pode ser compreendido como simplesmente todas as raças, porque ele está falando de dois grupos, nós e o mundo. Nós somos os que cremos, o mundo restante, os que não creram. Mas Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, dos crentes,
Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Essa passagem é irrefutável. 1 Timóteo 4, 10. Diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos crentes, dos fiéis. Então ele está aqui mostrando que Jesus é Salvador de todos, especialmente dos crentes. Então todos aqui não são só crentes de todas as raças, tribos, línguas e nações. Todos aqui são todos mesmos. Jesus é Salvador de todos, especialmente de nós que cremos. Mas se é especialmente de nós que cremos, então esses todos aí são todos mesmos. Cada um individualmente. Ele é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Nós somos um grupo especial do qual Ele é Salvador. Mas nós não somos recipientes exclusivos do favor de Deus, que é universal. Isso quer dizer, pastor, que todos são salvos? Não. Mas isso quer dizer que há salvação disponível para todos. Isso quer dizer que a fonte nunca seca. Nem todos podem vir beber, mas ela está jorrando a toda hora. Isso quer dizer, irmãos, que muitos podem permanecer devedores, porque não foram sacar o que Deus depositou no banco para eles, a fim de pagar suas dívidas. Mas Deus depositou condições de todos saldarem as suas dívidas. Para usar uma expressão técnica dos teólogos, a morte de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo, mas só é eficiente para salvar os que creem. É suficiente para salvar todos. Se todos se arrependessem, ela era suficiente, bastante, para salvar a todos. Embora ela só seja eficiente, ela só resulte em salvação efetiva para os que creem. Meus amados irmãos, limitar a morte de Jesus e o amor de Deus a alguns é algo que diminui a Deus. Deus é infinito. A morte de Jesus é de valor infinito, não calculado, não limitado. Vicente Cheng, que é um dos grandes calvinistas contemporâneos, ele deu um passo a mais. Não somente ele diz que a expiação é limitada, Jesus morreu apenas por alguns, mas ele disse, até em contraposição aos calvinistas mais antigos, mas com muito mais lógica, para o sistema calvinista, que Deus só ama os eleitos, aos outros Deus simplesmente odeia. Ele diz que nós não podemos afirmar que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Ele diz: Deus odeia o pecador não eleito. Ele afirma categoricamente, de fato, se Deus enviou Jesus para morrer só por alguns, nada mais lógico do que concluir que aos outros Deus não ama, aos outros Deus quer a desgraça. Na verdade, ele está levando o calvinismo às suas consequências lógicas. Mas na Bíblia nós aprendemos que Deus ama, irmãos, a todos. Inclusive nos ensina a amar o próximo, mesmo quando ele nos é agressor. Como é que Deus poderia me ensinar a amar o agressor se ele não amasse o que lhe ofende? A Bíblia Sagrada diz: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, assim sereis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz chover sobre justos e injustos, e faz o sol brilhar sobre justos e injustos. A morte de Jesus é suficiente para salvar a todos, embora só é eficiente para salvar os que creem. Os que hão de ir para o inferno, eles ali chegarão, não porque lhes faltou amor salvador, mas porque eles recusaram o amor de Deus que os poderia salvar. Na verdade, irmãos, o amor de Deus recusado é a sua ira. O amor de Deus e a ira não são duas coisas diferentes. Deus é amor e Deus é um fogo consumidor.
O amor de Deus recusado é algo que se torna para o homem na ira de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus me oferece o seu amor e eu recuso, eu vou para mais baixo do que eu me encontro. É como se eu descesse a um buraco mais profundo. Há pessoas fugindo do amor de Deus e ficando mais perdidas na selva. Há pessoas que, por recusarem a corda que os pode tirar do poço, estão afundando ainda mais na sua areia movediça. O amor de Deus recusado torna-se a sua ira. O mesmo sol que endurece o barro derrete a cera. O que muda não é o sol, é a cera e o barro. Deus manifesta o seu amor para todos. Os que acolhem este amor o têm como tal. Os que recusam descobrem que o amor de Deus recusado é a sua ira. Mas Deus, irmãos, oferece a todos a sua graça. Nós lemos também na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, um texto irrefutável. Eu nunca vi uma explicação calvinista que fosse satisfatória sobre esse texto. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição ou perdição. Observe, aparecerão pessoas que negarão o Senhor que os resgatou, que pagou o resgate por eles. Esses aqui hão de perder-se, serão pessoas condenadas. Serão pessoas condenadas porque negarão a morte de Cristo a seu favor, negarão a Cristo, mas Cristo que morreu por eles, negarão ao Senhor que os resgatou, que pagou o resgate por eles. Não é negarão o Senhor que não os resgatou, é negarão o Senhor que os resgatou, que morreu por eles. Portanto, fica claro, irmãos, que mesmo aquele que há de ser condenado por sua incredulidade, impenitência e rebeldia, mesmo este aí que haverá de ir para o inferno, Jesus terá morrido por ele, e a causa de sua condenação será a recusa do Evangelho. A Bíblia diz que aquele jovem rico, de quem Jesus exigiu que vendesse tudo, desse aos pobres para segui-lo, a Bíblia diz daquele jovem rico que Jesus o amou, mas ele recusou a Cristo, confiou nas riquezas, saiu triste, mas a Bíblia diz, e Jesus olhando para ele, o amou. Portanto, Deus ama o pecador. É o pecador que não quer aceitar o amor de Deus. Imagine, irmãos, como é que um calvinista, para ser lógico, evangelizaria. Ele jamais poderia dizer àquele que o ouve, olha, arrependa-se, Jesus morreu por você. Ele não sabe que é eleito. E tem um calvinista, cujo livro eu li há um tempo atrás, que ele chega mesmo a dizer, para ser lógico que você não pode evangelizar dizendo à pessoa que Jesus morreu por ela. Você tem que evangelizar, Jesus morreu pelos eleitos. Se você for um, você se converte. Que evangelismo mórbido, frio, indiferente, irmãos. Na prática, nós não vemos os crentes fervorosos evangelizando assim, mesmo que seja um calvinista. Se é calvinista fervoroso, ele se trai na hora de evangelizar. Ele diz, Jesus morreu por você, arrependa-se. E se ele diz isso a cada um que é por ele evangelizado, é porque mesmo no inconsciente ele sabe que Jesus morreu por todos os homens. Nós oramos pelos pecadores. Em intercessão gememos por eles para que se convertam. Isso não faria sentido dentro do calvinismo, irmãos. Porque deveria eu chorar, deveria eu orar com gemidos, com gritos na minha alma, para que os meus familiares se convertessem. Se sendo eleitos eles se converteriam de qualquer maneira, e não sendo, minhas lágrimas nada adiantariam. É um desdém para homens como John Hyde, que era presbiteriano e calvinista,
mas graças a Deus era um calvinista incoerente, e orava pelas almas a ponto de o seu coração deslocar-se de um lado para o outro, mas ele gemia pelos pecadores. Paulo diz assim, que a oração dele por Israel e por seus parentes segundo a carne é para que se convertam. Paulo diz, eu mesmo desejaria ser separado de Deus, desejaria ser lançado no inferno, se isso pudesse resultar na conversão deles. Se Paulo cresce como um calvinista, irmãos, essa expressão de Paulo era um levantar-se contra Deus. Nós entendemos na nossa leitura que Paulo está se levantando contra os judeus pela sua rebeldia. Paulo diz, eu queria que vocês se convertessem, seria capaz de ir para o inferno para vocês se converterem, vocês não querem. Mas se eu entender como um calvinista, então Paulo está dizendo para Deus, se eu queria ir para o inferno, por que é que tu me escolheu a mim, não escolheu a eles? Seria dessa maneira. Não faria sentido as súplicas e os gemidos. Jesus olhou para Jerusalém chorando e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das asas, como a galinha junta os pintinhos, e tu não quisestes, Jerusalém. Os calvinistas dizem, irmãos, que a evangelização é feita por obediência a Deus e não por amor aos pecadores. O que eles querem dizer é o seguinte, os eleitos se converterão de qualquer maneira. Então não é preciso que a motivação do evangelismo seja o amor aos eleitos. Eles vão de converter-se. Os não eleitos não vão se converter. Quando você olha para um calvinista e pergunta, então para que evangelizar? Ele diz, para obedecer a Deus. Nós pregamos porque Deus mandou pregar, porque Jesus mandou pregar. Através da pregação ele vai despertar os eleitos, mas eles, se nós não pregarmos, outro prega e eles vão ser despertados também, na hora que Deus quer, no momento que Deus quer, da maneira como Ele quiser. Mas a Bíblia não ensina assim. É óbvio que nós obedecemos a ordem de Cristo, a grande comissão, mas nós pregamos por amor aos perdidos. Entendemos que se nós lhes negarmos o Evangelho, eles poderão perder-se eternamente. Nós acreditamos que nossa insistência e oração a seu favor podem conduzi-los à conversão, podem mover a mão de Deus para lhes tocar mais fortemente o coração. Nós cremos, irmãos, que devemos obedecer à ordem de Deus, mas nós cremos que Deus deu essa ordem porque Ele ama o que vai ouvir. E, portanto, nós convergimos para a sua ordem com o seu mesmo sentimento de amor pelas almas. Lembra-nos daquela passagem que Paulo está indo numa direção, mas ele tem um sonho, uma visão, onde aparece um homem da Macedônia, e o homem diz, passa para cá e ajuda-nos. Na visão não apareceu Deus dizendo, Paulo, vá para ali. Apareceu um homem clamando por socorro, porque Deus queria que Paulo fosse sim em obediência à sua ordem, mas fosse por amor àquelas pessoas, que Paulo sentisse por aquelas pessoas. O evangelismo deve ser com amor, com lágrimas. É assim que nós devemos pregar, como Jesus chorou sobre Jerusalém. Em Ezequiel 18:32, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do que morre, mas Ele deseja que o tal se converta e viva. Na segunda epístola de Pedro 3:9, a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa da vinda de Jesus, mas Ele é longânimo para com todos. Jesus não veio ainda porque Deus é paciente para com todos, diz lá, não querendo Deus que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E por fim, irmãos, uma última questão. A doutrina do pecado original. Os calvinistas creem que toda pessoa nascida de Adão não apenas teve sua natureza corrompida como efeito da queda de Adão, mas a pessoa herda o pecado de Adão. Deus lhe atribui o pecado de Adão como se ela o tivesse praticado. Eles são traducionistas, ou seja, eles acreditam que não apenas o nosso corpo veio de Adão, mas nossa alma também. Isso faz parecer que a alma é uma coisa corpórea, é uma forma de materialismo, o traducionismo, que como nossa alma é uma partícula da alma de Adão, então nós fomos responsáveis pelo ato que ele cometeu. Nós não cremos no traducionismo, nós cremos no criacionismo. Embora o nosso corpo venha de Adão, Deus sopra em cada homem que vem ao mundo o espírito, o fôlego vivente
Do mesmo jeito que ele soprou em Adão, ele sopra em cada um que vem ao mundo. Jó diz: o sopro do Todo-Poderoso me fez. O Espírito do Senhor me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A Bíblia diz que Jesus é a luz que alumia cada homem que vem ao mundo. Portanto, Deus sopra o Espírito em cada pessoa. O meu espírito não é parte do espírito de Adão. Agora, a minha carne é adâmica. Por isso que a natureza pecaminosa é chamada de carne. Não porque ela esteja sediada no corpo físico, mas é porque o nosso corpo físico é o que nos filia a Adão e nos faz herdeiros da queda. Portanto, cada homem tem um espírito que vem de Deus, mas quando se une à carne adâmica, este espírito perde o contato com Deus, e assim vem a morte espiritual. Nós não cremos, irmãos, que diretamente nós herdamos o pecado de Adão. Nós estamos sob os efeitos de seu pecado. Quando ele praticou o pecado, ele corrompeu a natureza. E quando ele corrompeu a sua natureza, ele transmitiu essa corrupção a nós. O homem já nasce incapacitado para a salvação e o bem. Mas nós não podemos dizer que o pecado de Adão se transmite mecanicamente a ele, como se ele já fosse culpado de um ato que não praticou. Lá em Ezequiel, capítulo de número 18, a Bíblia Sagrada diz assim: Ezequiel 18, versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas os calvinistas citam um texto que merece nossa consideração também. Vamos ler Romanos capítulo de número 5. Aos Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17, ou leremos então do 17 ao 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Acompanhe comigo. A Bíblia aqui está dando a entender que pelo pecado de Adão, todos já estão condenados. Pelo pecado de Adão, já se constituíram os homens pecadores. Isso parece corroborar com a mensagem do calvinismo. E eu quero lhes explicar este versículo da Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, é importante que esclareçamos isso, sabe por quê? Porque para um calvinista, uma criança, se não for eleita e morrer criança, vai para o inferno. Um infante não eleito, morrendo, vai para o inferno. Somente ela irá para o céu se for eleita. E nós cremos que todas as criancinhas que morreram antes de chegar à idade da razão, elas vão para o céu. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impensais, porque delas é o reino de Deus. Nós cremos que os infantes que morrem, muito embora estejam sujeitos à mortalidade e à enfermidade, muito embora tenham uma natureza atingida pelo pecado de Adão, elas não serão culpadas de um pecado estranho a elas. E se morrerem por não terem consumado o pecado, os méritos de Cristo as alcançará e elas serão salvas. Mas o que nós temos aqui é o seguinte: a Bíblia ensina, irmãos, a Bíblia ensina
que o filho leva o pecado do pai na seguinte circunstância: se eu dou perpetuidade à vida de pecado de meu pai, eu sou culpado pelo meu pecado e pelo dele. Porque vendo o caminho desgraçado que ele escolheu, se eu der continuidade, eu estou endossando tudo o que ele fez. Por isso que a Escritura diz: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. É preciso que essa terceira, quarta geração continue aborrecendo ao Senhor, tanto quanto a primeira. Mas a punição vai se acumulando. Porque se a pessoa continua no pecado de seu pai, ela é responsável pelo seu pecado e pelo do pai, porque ela está endossando a vida desregrada do pai. Lá em Ezequiel 18, a Bíblia diz: se um pai viver em pecado e um filho vendo a vida do pai se arrepender, ele não levará o pecado do pai. Está lá em Ezequiel 18, versículo 14. Se ele vê a vida desregrada do pai e não quiser seguir, ele não leva o pecado do pai. Mas a Bíblia está dizendo, em outras palavras, que se ele vê e der continuidade, ele leva. Leva porque escolheu, porque continuou. Então o que aqui em Romanos a Bíblia está dizendo é que quando a criança chega à idade da razão e comete o seu primeiro pecado, que inevitavelmente o fará, porque somos seres caídos, porque somos alcançados pelas consequências de Adão, na hora que ela peca, ela é responsável pelo seu pecado e é responsável pelo pecado de Adão. Todos são culpados pelo pecado de Adão porque escolheram pecar com ele. Essa é a doutrina da imputação condicional. O pecado de Adão é imputado a mim na condição de eu também escolher viver em pecado. Aí Deus vai me condenar pelo meu pecado e pelo de Adão também. Tanto isso é verdade que aqui fala também de Cristo. Fala que também Jesus é justificação e vida para todos. Estão todos salvos porque Jesus morreu por todos? Não. Aqui está dizendo que por um ato de ofensa, todos foram alcançados pelo juízo, e por um ato de justiça, o de Cristo, todos serão justificados. É automático? Não. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados e crer para que o ato de justiça de Jesus me seja atribuído e eu seja justificado. Do mesmo jeito, o homem tem que iniciar a vida de pecado, para o pecado de Adão lhe ser atribuído. É o mesmo raciocínio. Se eu dissesse que o pecado de Adão aqui era atribuído a todos, eu teria que dizer que a justiça de Cristo também é atribuída a todos. Para ser lógico com o texto, se eu interpretasse a primeira parte, por um ato de ofensa todos foram feitos pecadores, como querendo dizer que o ato de Adão foi imputado a todos, independentemente de qualquer coisa, eu teria que pegar a segunda parte que diz que por um só ato de justiça de Cristo veio justificação, vida sobre todos, como querendo dizer que todos estão então salvos. Se é preciso eu receber a justiça de Cristo por um ato de fé, é preciso que eu entre na vida de pecado escolhido, para que o pecado de Adão me seja imputado. Então, por um ato de ofensa, muitos se constituíram pecadores, abraçaram a vida de pecado de Adão, são corresponsáveis pelo seu ato. Mas por um ato de justiça, muitos, os que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus, serão justos, serão justificados para a glória de Deus. E por fim eu concluo com este versículo maravilhoso, irmãos, que está aqui no versículo 20 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Os calvinistas tornam o pecado mais forte do que a graça, porque o pecado atinge todos e a graça só atinge alguns.
Eles aumentam o poder do pecado e diminuem o poder da graça. Mas eu quero dizer que a graça é mais poderosa, irmãos. Eu quero dizer que a graça é mais extensiva, é mais abrangente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Adão trouxe desgraça, Jesus trouxe graça. E a graça de Jesus não é menor do que a desgraça de Adão, é maior, porque o ato de Adão é de um homem, embora nos atinja porque viemos dele, mas o ato de Jesus é o ato do Deus encarnado a favor de todos os homens. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aleluia! Diante disso eu só posso dizer como Paulo: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a ele e depois recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém! Vamos ficar de pé na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Ó Deus eterno e santo, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, porque a tua graça, meu Deus, é maior do que tudo, em intensidade é maior do que a vida, em abrangência alcança o mundo, Pai. Que pessoas hoje aqui, meu Deus, deem a sábia resposta a esta graça. Que pessoas que não são crentes venham ao arrependimento, que desviados se reconciliem, que os desobedientes, ó Pai, caiam em prantos diante de Ti. Em nome de Jesus, faz a obra nessa noite, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas há aqui que dirão: pastor, eu não sou crente ainda, mas eu quero hoje arrepender-me dos meus pecados e trazer Jesus ao meu coração pela fé. Eu quero entregar a Ele a minha vida. Onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não é crente e quer aceitar Jesus, levante assim a sua mão. Por que, pastor, devo eu assim fazer? Porque Jesus disse: quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, terei vergonha dele na presença do Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante dos santos anjos. Levante a sua mão. Você está desviado, quer se reconciliar, desviada, quer se reconciliar com Deus. Levante a sua mão também nesse momento. Amém, meu irmão. Eu gostaria de convidá-lo a vir à frente nesse instante, para nós orarmos aqui por você. Algum irmão pode acompanhá-lo. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Onde está a segunda pessoa que quer se reconciliar com Deus? Você que ainda não veio, você que o coração está estalando, está saindo pela boca, Deus está falando com você. Levante a sua mão e alguém lhe ajudará a chegar até aqui para nós orarmos pela tua vida. Você que ainda não é crente, você que está desviado, você que quer se reconciliar, precisa voltar-se para Deus. Saia do seu lugar e venha aqui neste momento. Vamos orar pelo nosso irmão nesse instante. Altíssimo Deus, soberano e bendito Pai, nós te louvamos pela tua graça incomparável, insondável, pelo teu amor, Senhor, pelo teu poder que se aperfeiçoa em nossa debilidade. Nesse momento eu te suplico pela vida do teu servo, que neste ato de contrição venha invocar a Cristo, seu favor e misericórdia. Ó meu Deus, perdoa-lhe as transgressões com que ofendeu o teu coração e desobedeceu a tua lei, Senhor. Pelo poder do Evangelho que transforma pelo amor, vem modificar, meu Deus, os seus caminhos e dar-lhe sábia direção.
renova sua vida, restaura, meu Deus, sua vida diante de Ti, e faz-o saber, meu Deus, que Tu o aceita e recebe por filho. Assim suplicamos a Tua graça e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão.